boa tarde, tudo bom? Meu nome é Ana Luísa Menezes, eu sou repórter aqui no Pleno News. Essa é mais uma live do Pleno News Entrevista e hoje a gente vai conversar com o Pastor Lucas. Ele está com um lançamento super especial nessa terça-feira, o single Ostras Feridas e também o videoclipe desse single. Ele vai contar para vocês sobre como foi, como surgiu essa canção e como foi também a gravação do videoclipe, que está lindo. A gente já noticiou aqui no Pleno News, mas para quem ainda não viu, ele vai contar os detalhes dessa produção, desse novo projeto dele e vai falar também sobre outros assuntos. Você que está assistindo, boa tarde mais uma vez para quem está chegando, né, pessoal? E você que está aí, tem alguma pergunta para enviar para o Pastor Lucas, basta deixar nessa caixinha que tem a interrogação e eu vou tentar passar para ele, tá bom? Eu já vou adicionar o pastor. Eu vou enviar mensagem para ele. Ele já estava pronto. Boa tarde para quem está chegando agora. Essa é uma live de entrevista com o Pastor Lucas. Ele está com um lançamento super especial nessa terça-feira. O single Ostras Feridas. O Pastor Lucas já entrou. Vou adicioná-lo aqui para que vocês... Onde estou eu? Olá, Aqui. tudo bom? Boa Tudo tarde. beleza. Boa tarde. Você está me vendo aí direitinho? Tudo vendo, eu tô vendo. Ah, então maravilha. Boa tarde, como é que você está? Tô bem. E o senhor, como é que tá? Tudo certo? Felizaço, felizaço. Deixa eu falar mais perto aqui para ficar melhor. Muito feliz. Pastor, a gente também está feliz, a gente já noticiou aqui o seu lançamento dessa terça-feira. Você falasse aí pro pessoal, né, sobre esse single, depois eu vou perguntar também sobre o videoclipe, mas conta aí como que surgiu essa canção, pastor, essa canção linda que você lançou aí hoje. Bom, olha só, cada canção tem sua história, né? Cada canção tem um jeito de nascer. E eu me lembro, há 20 anos atrás, quando o meu pastor chegou na minha cidade, ele pregou um sermão sobre a ostra. Como que a ostra produzia as pérolas, né? Que era a partir de uma ferida, e que uma ostra que não fosse ferida não era uma ostra com pérolas, né? E eu guardei essa mensagem muito forte no meu coração, e recentemente essa mensagem me veio à mente. E eu estava pensando exatamente sobre meu passado, sobre esse futuro que para mim é o presente, né? Hoje, mas era um sonho inalcançável, era um estilo de vida que eu jamais imaginei que realmente fosse possível. E impactado com o que Deus estava fazendo, eu queria escrever sobre isso. Falei, eu preciso escrever sobre a ostra, eu preciso escrever sobre isso. Como que eu vou fazer isso, né? E como é uma temática, não é simples de escrever, né, sobre a ostra, eu não queria girar o tempo inteiro em torno disso, mas queria que tivesse uma mensagem. Eu comecei a pensar a partir da seguinte frase, né? Quem viu as minhas feridas não imaginava as pérolas que o Senhor produziria através de mim. E quem hoje é alcançado pelas minhas pérolas, as minhas canções, de repente não imagina que eu tive uma vida tão comum e sofrida como a de qualquer outra pessoa. Eu falei, eu vou começar assim. Quem te vê por fora não tem ideia do tamanho que você é por dentro. E aí a música nasceu, foi surgindo, foi acontecendo e tá aí hoje eu tô... Cara, e essa música é engraçada, porque ela mexe comigo, ela, não sei, essa música ela tá me sacudindo por dentro, sabe? É como se ela me fizesse entrar num túnel de tempo, assim, eu vou revivendo algumas coisas. É esquisito, mas é isso. Pastor, na semana passada, né, você teve duas lives com outros artistas também reagindo, né? Antes dos fãs, eles já assistiram, assim, alguns, né, assistiram e estavam reagindo ao vídeo e também ao single, né? Porque eles puderam, claro, no videoclipe você ouve a canção. E foi incrível ver, assim, as pessoas chorando, né? A Bruna Carla, a Cassiane, o Anderson Freire. Eu queria que você contasse para o pessoal como que está sendo, assim, a resposta das pessoas já, né, ao clipe, ao vídeo, como que você se sente recebendo tantos testemunhos agora de mais uma canção que Deus te deu? Olha, eu vou te falar que assim, o jeito que essa canção está se movendo
é diferente de todas as outras que eu já lancei. De todas. De Pintor do Mundo, Deus de Detalhes. Nós estamos com praticamente aí 4 a 5 horas de lançamento de vídeo. Nós já passamos dos 50 mil, né? É uma marca assim também bem rápida. 10 minutos depois do clipe, já tinha mais ou menos de 7 a 8 vídeos, entre videoletra, gente reagindo ao clipe, isso nunca também aconteceu, de tão rápido. O meu inbox, os stories das pessoas, eu nunca vi as pessoas replicando tanto uma música como aconteceu com essa. Então assim, não tenho dimensão de onde vai, eu também não quero ficar preso a isso. Eu espero que essa mensagem chegue a quem realmente tem que chegar, que mexa com realmente tem que mexer, mas confesso assim que está sendo diferente. É um movimento diferente. Eu nunca vivi esse movimento, 7 anos de carreira, como eu estou vendo aqui nessa manhã, com esse clipe, com a canção, enfim. E foi de um jeito assim, super natural, né? Eu quis gravar um react, as pessoas não sabem, mas eu fiz no final do clipe uma homenagem para o meu cunhado, o Anderson Canuto, que ele enfrentou um câncer. Eu vi meu cunhado se desconfigurar, um cara de 36 anos com 2 filhas novas, perder o cabelo, mudar a feição. Eu vi a batalha que ele passou, eu sei como é. E eu quis homenagear ele e homenagear todas as pessoas que enfrentam câncer, né? Que eu sei que é uma doença terrível, meu sogro também passou. E ele foi um dos caras que eu quis filmar, e eu não tinha mostrado nada pra ele, nem a música. Aliás, a música eu tinha mostrado, mas o clipe não. E ele estava assistindo o clipe e já estava chorando com a história do clipe e tal. Mas quando chegou no final, que ele leu a dedicatória, ele entrou num choro desesperador. A gente captou esse momento. Não foi um sensacionalismo, não. Eu queria realmente colocar. As pessoas viram, depois a Bruna assistiu, a Bruna chorou. Muitas outras pessoas choraram, as mensagens que eu estou ouvindo. Então não é nada de anormal, é o que realmente o clipe está produzindo nas pessoas, uma sensação, um tipo de emoção diferente, e ao mesmo tempo uma esperança e um retorno a algum lugar, alguma ferida, né? E aí, assim, a gente colocou o React, as pessoas ficaram impactadas com o React, React, né? É o jeito certo de falar. E aí a coisa foi acontecendo, e hoje está aí essa canção mexendo aí com todo mundo, mas eu fui o primeiro, ela me sacudiu nesses dias aí, eu vou te contar aqui. É muito bonita. Imagino, pastor. E conta também sobre a gravação do videoclipe, o Pleno News também escreveu sobre a gravação, e eu queria que você compartilhasse aí, porque eu acho que por vídeo fica mais interessante. Uma curiosidade, de repente, sobre esse videoclipe. Conta para o pessoal qual a mensagem central assim, do videoclipe. Eu não sei se as pessoas sabem, né, mas eu sou roteirista do clipe. Teve alguns pequenos ajustes feitos pelo Ricardo, que é a produtora que fez. Aliás, são incríveis. Mas eu sou roteirista do clipe, numa conversa com a minha esposa, eu estava querendo fazer, eu queria fazer uma história a partir, eu sendo o personagem central, né, a minha história como criança, as dificuldades que eu passei com paternidade, meu padrasto. Mas é bem interessante que bem nessa época surgiu aquele burburinho em cima do clipe da Cassiane. Que, aliás, é uma música linda, é um clipe lindo, mas o politicamente correto entendeu errado, né? Entendeu? E aí teve que regravar aquele final e. Dá o detalhe todo, né? Hoje em dia tem que pensar em tudo, né? Exatamente. Aí eu falei, poxa, eu não queria atrapalhar, eu não queria que as pessoas deixassem de ouvir a mensagem, como eu imagino que muita gente perdeu a mensagem que aquela música estava falando, da Cassie, por conta de um detalhe. E eu falei, eu não quero isso. Aí eu compartilhei com a Thaís e falei, Thaís, e agora? Aí Thaís me disse, por que você não faz baseado na história da sua mãe? Porque como é uma mulher adulta, que tem autorresponsabilidade, não vai ter nenhum tipo de, né? Eu falei, você sabe que você tem razão? E aí eu construí em torno do mesmo roteiro, eu coloquei a figura da minha mãe como atriz principal. E aí, assim, foi incrível. Aconteceu exatamente, eu planejei aquela imagem do quadro, né? E o Ricardo falou, cara, teve um trabalhão para fazer, aquele momento que congela o tempo, né? Que o porta-retrato para no ar, que eu acho muito massa essa imagem, né? E aí, assim, aí a gente sentou, conversou, e aí tem 2 momentos, um é do quadro e um outro momento que mexeu muito comigo, que é quando aí essa foi o Ricardo que teve a ideia.
de, de fazer, no momento em que tem a fusão dos personagens, ele falou assim, Pastor Lucas, por que ao invés de você não ser só um condutor de alguém que mostra o futuro, por que você não se torna mais íntimo dessa história? E aí ele sugeriu que eu fosse a criança do ventre da mulher. Né? Tem gente que, talvez, não sei se as pessoas perceberam isso, que no momento que ela está identificando os filhos e tem a fusão do tempo, ela olha para mim com um olhar de interrogação, e aí eu dou um sorriso e ela coloca a mão na barriga. Ela entendeu, fala, uau, você é o filho que eu ainda não tive no meu presente, né? E é bem assim a história minha com a da minha mãe. Eu tive a oportunidade de, através da música, também dar um destino novo para ela, né? Poder dar um outro estilo de vida para ela. Então, assim, essa música tem muitas verdades, tem muito sentimento nesse clipe, tem muita coisa legal. Muito, muito interessante também, pastor, ouvir, né, você falando sobre a colaboração, né, como que você ouviu a opinião de outras pessoas também, né, da sua esposa, né, do pessoal que estava contigo lá na gravação. Fala sobre a importância disso também, da pessoa ser maleável, né, saber ouvir opinião de outras pessoas, né, para poder construir um projeto, um bom projeto, né, porque ficou muito bonito o clipe. Eu queria que você falasse sobre isso, porque tem pessoas que pensam que não são assim, né? Não sabem ouvir o outro, e você ouviu a sua esposa, né? E fala sobre a importância disso, assim, de estar aberto, né? Mesmo tendo alcançado um patamar, mas você ainda está disposto a ouvir a opinião de outras pessoas. Primeiro assim, a gente nunca constrói nada sozinho, né? Eu sempre, quando eu tenho uma canção, quando eu tenho alguma coisa, eu compartilho aqui em casa. Eu gosto muito de compartilhar com a Marina, e sempre eu a ouço, né? Tony Velise sempre me deu alguns apontamentos, e eu sempre a ouvi, porque eu penso assim que nunca se construiu nada nesse mundo sozinho. A partir do momento que você acha que você é autossuficiente, né? A gente tem que ser interdependente, né? A gente precisa entender que, por mais que a gente tenha algum tipo de habilidade, as pessoas à nossa volta também têm, e às vezes o olhar dela vai te mostrar uma coisa que você não enxergou, né? Então, assim, é muito importante para você ver, né, como é forte. De repente, talvez se eu tivesse feito com a outra história do menino, né, que o pai maltratava, talvez não teria esse mesmo sentimento que acabou pegando como que eu posso dizer, um quadro social muito forte, essa questão da mulher abandonada. Os homens, infelizmente, os homens estão sendo muito covardes. Eles tiram uma mulher muitas vezes da profissão dela, essa mulher acredita nesse amor, se entrega inteiramente a esse homem, né? Ela abre mão de muitas coisas para cuidar dos filhos que esse homem gerou, e de repente ele faz de conta que não conhece ela, abandona os filhos. É um quadro social muito presente, né? O abandono da casa, o divórcio, né? Os filhos crescendo num lar sem pai. É um quadro muito presente. Eu acho que no final acabou sendo muito melhor, muito mais real, assim, né? Mais contextualizado. Por isso que é importante a gente ouvir as pessoas, né? E eu queria também, pastor, que você falasse sobre essa importância assim, de Deus, né? Porque é claro que a ostra produz a pérola, mas fala também sobre a importância da comunhão com Deus, como que Deus cura, né, o ser humano ferido por várias situações, seja pela perda de um casamento, ou no caso dos filhos, pela perda de um pai, de uma mãe. A gente sabe que tem muitas famílias assim desestruturadas, mas que a gente consegue ver filhos assim, não, eu vou ser diferente. Como é o processo de cura, né, entre essa pessoa que sofreu uma perda, foi ferida, e Deus? Fala sobre isso, assim, como que Deus ajuda uma pessoa a se curar? Olha, o que a gente precisa entender é que Deus está num plano macro. Eu vou dar um exemplo assim simples para a gente poder compreender melhor o que eu vou falar. Sabe aquele pai que já comprou o presente do filho e disse ao filho, eu só vou te dar isso se você tirar boas notas na escola. E o pai usa aquilo como incentivo, mas na verdade o pai já encomendou, já está comprado, o presente já está lá. Mas o filho não sabe. O filho ainda não sabe. E o comportamento dele é crucial para definir se esse presente que já está lá
vem, chega nas mãos dele no tempo certo, ou se ele vai atrasar esse processo. Então a gente pode imaginar que Deus, num plano macro, conhece um futuro que a gente não conhece. A gente está sentindo uma dor, talvez muito profunda, uma dor que machuca, né? E a gente talvez reclama, chora, mas a gente não sabe aquilo que está preparado. E às vezes aquilo que está preparado é muito maior que a dor. E aí Deus tem a paciência de nos permitir passar pelo processo, porque Ele sabe a dimensão do prêmio que nos aguarda. Então eu não sei como está essa pessoa que ouve a gente agora, mas muitas vezes a gente ganha perdendo. Muitas vezes a cura começa quando a gente se encontra com a ferida, sabe? Existem coisas que acontecem e não dá para explicar. Tem rompimentos que acontecem que parece que é para a morte e é para a vida. Você acredita? Tem coisas que parece que é para destruir, mas impressionantemente foi para construir. E eu não sei explicar isso. Eu não sei como a gente pode, humanamente, explicar matematicamente como isso acontece. Mas isso aconteceu comigo. Teve perdas que foi exatamente para eu ganhar. Só que eu não conseguia enxergar isso no momento da minha dor, no momento da minha luta. Eu só via a dor, só a dor. Eu achava que era o fim, eu achava que não dava, eu achava que não tinha. E eu penso hoje, se eu tivesse parado, essa entrevista não estava acontecendo hoje. Nunca as pessoas iam conhecer a música Pintor do Mundo. Um dia eu ouvi um pastor dizendo que num cemitério não tem enterrado só pessoas. Está enterrado lá livros, filmes, roteiros, músicas, de muita gente que interrompeu o seu processo, porque não teve força para continuar. É isso que essa canção vem falar. É por isso que eu espero muito que Deus faça essa canção ir nos lugares certos, para chegar naquele hospital, que aquela mãe está com o filho desenganado, e ela vê assim, não, tem esperança. Essa é como Jesus disse sobre, acho que a filha de Jairo, eu não me lembro exatamente a história em que ele falou isso. Ele falou assim, isso não veio para a morte, isso veio para a glória do Pai. Como é que a gente pode encontrar glória na morte? Como é que a gente pode encontrar glória numa ferida? Pois é um negócio que só o céu explica pra gente, mas acontece. Amém. É lindo mesmo, pastor, ouvir a voz de Deus quando ele diz prosseguir, né? Apesar da luta, prosseguir. Que lindo, pastor. E também aqui no Pleno News, recentemente, a gente compartilhou a sua história que você publicou nas redes sobre a sua procura pelo pai biológico. E eu queria que o senhor falasse sobre isso. Eu acredito que muitas pessoas se identificam com essa história. E eu queria saber se você pode compartilhar por que buscar agora e qual o apoio que você já recebeu, alguém te ajudou, te deu alguma pista, como que está esse processo? Olha, inclusive eu vi aqui que na nossa live aqui tá a Thaís. A Thaís foi a chave, né? A Thaís que encontrou meu pai. Eu não sei se ela teve ajuda de alguém, mas ela se mobilizou lá em Tuitaba, encontrou meu pai. O que aconteceu? Eu estava aqui numa madrugada orando e ouvindo a canção e assisti o clipe naquela madrugada. E como eu disse, esse clipe tem mexido muito comigo. E aqui, ó, Thaís.Mariane, com 2 Es. Ela tá aqui na live, olha ela ali, ó. Aí, Obrigado, viu, Thaís? Thaís? Ela tá aí. Depois tem que fazer uma entrevista com ela, ó. É ela que sabe todos os detalhes. Seria muito bom poder incluir a Thaís aqui. Poxa. É verdade. Bom, aí eu senti naquele dia, eu pensei mais ou menos assim, tá? Eu não fui à procura do meu pai porque eu senti uma ausência de paternidade, não era bem isso. É aquela sensação de dizer assim, meu Deus, eu tô vivo, não sei até quando, e eu quero pelo menos fazer alguma coisa, eu não posso ignorar esse fato. Eu quero conhecer, eu quero ver o rosto dele, quero poder abraçá-lo, quero saber se eu tenho irmãos. É um ciclo que eu precisava fechar. E eu então, assim, meio que impulsionado por uma coragem que eu fujo um pouco desse assunto há muito tempo, eu vim para minha rede social e falei, gente, eu quero encontrar meu pai, eu sei o sobrenome dele, eu sei o lugar onde ele conheceu minha mãe. E aí, assim, minha rede social virou um negócio de louco. E muita gente me ajudando, muita gente mesmo. Eu quero aqui deixar minha gratidão a esse povo, o carinho que esse povo tem comigo. Eu não posso pagar isso, né? Não tenho como retribuir à altura.
E a Thaís, ela foi quem conseguiu chegar primeiro, primeiro no sobrinho do meu pai, depois até ele, conseguiu o telefone dele para mim. Eu liguei para o meu pai, nós conversamos naquele primeiro dia, né, e falamos da possibilidade dele ser o meu pai, né, aquela ligação estranha, você fala, alô, seu fulano, aqui quem fala é Lucas, talvez o seu possível filho. É. E aí descobri que eu tenho dois irmãos, um se chama Lucas, inclusive, o mais novo se chama Lucas, e o mais velho chama Guilherme Neto. E aí nós conversamos naquele dia, foi uma conversa muito boa. Eu disse para ele então que eu iria ligar novamente, eu iria conversar com a minha mãe, tentar buscar mais detalhes para a gente poder saber se havia algum fundamento naquilo, né? Se houvesse fundamento e ele quisesse seguir adiante. Tudo que eu queria, na verdade, era conhecê-lo. Expliquei bem para ele, olha, eu tenho a minha vida estabelecida, eu já tenho a minha família, eu não tenho interesse em nada além de te conhecer, de ter essa oportunidade, né? Enfim, tivemos uma conversa boa. E aí eu fui falar com minha mãe deu muitos detalhes. Um dos sobrinhos dele confirmou muitos desses detalhes. E eu assim, são tantas possibilidades que eu consigo perfeitamente compreender o medo. Você está com 60 e poucos anos, com uma vida estabelecida, e de repente chega uma informação dessa. Eu entendo perfeitamente que é desestabilizador, né, é desconfortante. E eu acredito que ele sentiu um pouco de medo, talvez a família sentiu um pouco de medo. É um mineiro do interior, cidade pequena, número 19, eles pensam que a gente de São Paulo quer dar golpe. São tantas possibilidades, mas o que aconteceu? No dia seguinte, quando nós nos falamos, ele então começou a fugir dessa ideia, né? Não conheço, não sei quem é sua mãe. Mas no final da nossa conversa, ele acabou soltando uma frase que deixou muito claro que ele conheceu a minha mãe. E para mim ficou muito claro que, além das mensagens do sobrinho dele, que disse que ele tem um filho parecido comigo, eu pareço mais não sei quem, e todos os outros detalhes que a minha mãe deu, o carro que ele tinha, para mim ficou claro e eu pude ver o rosto dele, printei a foto dele, fiquei olhando um tempão. Mas ele sentiu medo, né? E nesse primeiro momento, pelo menos, ele se escondeu e eu entendo perfeitamente. O Espírito Santo falou uma coisa comigo muito forte naquela hora, que vale a pena eu falar aqui. O Espírito Santo me fez olhar e falou assim, Lucas, olha para sua família materna, procura no meio deles se existe alguém lá, algum sacerdote que eu levantei, que ministra como eu dei a você, pela música, pela palavra. E eu fui procurar na família da minha mãe, não encontrei. Então olha para a família do seu padrasto e procura, Lucas. E eu olhei para a família do meu padrasto e procurei um sacerdote, alguém que vivia algo parecido com o que eu vivo, um chamado, não encontrei. E do pouco que eu pude perceber da família do meu pai, eu percebi que são pessoas que têm uma vida honesta, são gente boa, com uma vida comum e não tem nada de errado nisso. Aí o Espírito Santo falou assim comigo. Falou, Lucas, se você tivesse se estabilizado em qualquer uma dessas 3 vias, se você tivesse criado uma raiz em qualquer uma dessas 3 possibilidades, talvez você não poderia ser quem eu fiz você ser. Eu precisei tirar você, desconectar a sua raiz, como eu fiz com Moisés, como eu fiz com José. Porque o que eu tinha para você, não havia mentalidade nem na sua família materna ou paterna para te estabelecer no que eu queria. Eu precisei tirar você, te estabelecer, completar você, porque eu tinha um plano que é muito maior do que você. E aí, cara, meu coração ficou confortado de perceber, porque eu sei a minha história e é verdade. E é verdade. Se Deus não tivesse feito isso, eu não estaria aqui agora com você. Então, assim, quanto mais eu olho para o meu passado, mais uma gratidão cresce no meu coração por saber que Deus tem um cuidado com a minha vida. E Ele tem me suprido em todas as coisas. Então, esse é só um detalhe que, se meu pai mudar de ideia ou não mudar, se as coisas forem por outro caminho ou não, eu estou com o coração tão tranquilo, tão sossegado, porque eu sei que Deus está cuidando de tudo. Pastor, muito bonita a sua história, que vê como que apesar das suas feridas, Deus fez você produzir tantas pérolas, porque as suas canções abençoam muito as nossas vidas, o pessoal que está assistindo. São muitos testemunhos, né, com base nas suas pérolas.
E é muito bonito ouvir isso, como que o senhor encontrou paternidade em Deus, né, pastor? Porque, né, com certeza, assim, como que ele transformou, fez, tipo, né, transforma o caráter da pessoa, né? A pessoa não fica presa a uma rejeição, mas cresce com Deus, né? Deus cura todas as feridas, né, pastor? E essa sua história eu tenho certeza que está ministrando sobre a vida de muitas pessoas, por isso que a gente quis saber sobre, porque você teve coragem, né, de expor essa situação. Gente, estou procurando meu pai e achou e compartilhar com o pessoal. Tenho certeza que essa história vai tocar muitas pessoas, porque tem pessoas que até convivem com o pai, né, mas têm um relacionamento muito conturbado e ficam muito revoltadas, ou pais divorciados, né? E eu creio que, com base no seu testemunho, em como você encontrou a paternidade em Deus, muitas pessoas vão ser impactadas. Pastor, muito obrigada por compartilhar essa história, de verdade. É uma honra, de verdade. É uma honra. Deus é muito bom, gente. Muito bom. E não importa, né, se algo faltou. Ele é poderoso para suprir. Ele é poderoso para fazer, né? Amém. Pastor, o pessoal mandou mais uma pergunta e também eu queria saber se você pode cantar um trechinho dessa canção aqui para ficar registrado nessa live. Essa live vai ficar gravada, mas eu acredito que todo mundo já conferiu, mas eu queria saber se você pode cantar um pouquinho, Posso, trechinho. claro, claro. Quem te vê por fora não tem ideia do tamanho que você é por dentro. Nem sabe a grandeza da história que Deus está escrevendo. Talvez nem você mesmo tenha a ideia disso tudo. Quem te vê agora, com a lente do presente, julga todo teu fracasso. Mas sabe aquela promessa que Deus fez no passado? Está chegando o tempo que Deus falou vai se cumprir. Só não desista agora. É isso aí, ó. Aí vem. Muito Ostras felizes não fazem joias, só quando feridas enfeitam história. Assim é a vida de quem é fiel, ferido na terra com joias no céu. gente. Ah, é muito bonita essa canção. Mais uma música impactante, graças a Deus. Glória a E, Deus. pastora, fala pra gente aí, porque o pessoal também manda muita pergunta sobre isso. Acho que porque você tem já, você e tantos outros cantores, graças a Deus, tem tantas inspirações, né? E o pessoal já quer saber se vai ter mais algum lançamento até o fim desse segundo semestre. Ah, eu vou dar um spoiler agora, hein? Vou dar um spoiler mítico agora, hein? Gente, ó, próxima música, eu já tô produzindo ela, tá? Vai ser produzida por Josué Godoy também. Mas já vou dar um spoiler maravilhoso pra vocês. Vou fazer um feat com Sara Faria. Gente, meu Deus. Ah, Muito vou, bom. Nossa, que canção poderosa que vai ser, hein? vai ser forte. Eu vou fazer, na verdade, uma regravação de uma música que eu fiz em 2007. Ela marcou o momento que eu estava me levantando da minha queda. Essa é uma das minhas canções que as pessoas mais pedem para gravar. E aí o Espírito do Senhor falou, cara, você tem que gravar essa música. Ela tem um valor com a história da sua... Esse EP que eu estou fazendo agora, ele está muito conectado com essa minha parte história, né? A minha história de vida. Vem canções por aí incríveis. E essa próxima que vem aí, meu Deus do céu, gente. Vai ser lindo, vai ser lindo. Olha, pastor, agora o pessoal vai ficar. Igual, gente, anúncio sei lá, você quando termina um episódio da série, não sei, vai ter um filme, você sabe, vai ter continuação, pastor. Como é que o povo vai ficar agora, hein? Porque É isso aí. hoje o Felipe já tá demais. Verdade. E agora mais um, meu Deus do céu. Mas eu acredito que vai ser todo esse processo também de cura para muitas pessoas, né, pastor? Porque aí vai ouvindo um, vai ouvindo o outro e vai completando, né? É, gente, olha só.
assim, tá sendo uma coisa muito preciosa, assim, uma verdade muito que fez parte dessa minha história, no caso dessa que vai vir ainda, né? Essa tem um momento histórico na minha vida incrível. Eu vou compartilhar isso mais pra frente e cantar com a Sara. Vocês imaginam o que vem por aí, né? Vai ser muito forte. Demais, pastor, que bênção. No seu perfil, você está planejando mais alguma live? Como é que está sendo aí? O que que você tem mais planejado aí para o pessoal? Bom, hoje ainda eu tenho uma live lá no Instagram da AMK. Hoje ainda eu tenho também uma live às 5 da tarde com as duas atrizes principais do clipe, né? Que vai estar falando com a gente aqui, contando como é que foi os bastidores, a emoção, de como que foi elas participarem desse momento. Elas vão estar juntas nessa live contando pra gente alguns detalhes, né? Na ótica delas, no prisma delas. Amanhã, a maratona de rádio o dia inteiro, vou falar com as rádios do Brasil todo a respeito de ostras feridas. E é isso aí, vamos embora, vamos que o negócio não para. Graças a Deus, pastor, muito obrigada por ter conversado com a gente, por compartilhar mais um pedaço, né, um trecho da sua história, essa história rica aí que tem abençoado muitas pessoas. A gente louva a Deus pela sua vida, pela sua família. Que bom que você está bem, sua família, e a gente está muito feliz. Agora a gente vai aguardar os próximos lançamentos aí, porque e a gente vai continuar curtindo esse, né? Agora o tempo agora é para curtir esse e ser trabalhado por Deus. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente, o Pleno sempre carinhoso comigo, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Logo a gente volta aqui para contar mais coisas, falar de mais novidades. Por enquanto, tem Ostras Feridas em todas as plataformas digitais, o clipe no YouTube para quem não assistiu, e o único pedido que eu vou fazer a vocês é um só. Se essa mensagem falar com você, por favor, compartilha com alguém. Vamos fazer essa mensagem chegar aonde o Senhor quer que ela chegue. Muito obrigado, carinho de todo mundo, um beijo e até a próxima, né? Amém, amém. Maravilha. Pastor, boa tarde a todos. Até a próxima. Até a próxima, valeu.